E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, eu tô aqui, ó, para assistir esse carinha aqui no cinema, Hellboy, o Homem Torto. Desejem-me sorte. Logo eu volto aí para falar para vocês o que eu achei desse filme. Bom, antes de mais nada, vamos deixar claro aqui, né, este é um vídeo no meu canal, o que significa que eu estou emitindo a minha opinião. Tudo que eu falar daqui pra frente vai ser a minha opinião e eu não vou ficar me repetindo ao longo do vídeo. Então, já deixo claro aqui, tá? Não se ofendam. Acho que posso ir direto ao ponto antes de entrar nos detalhes, mas o filme é bem ruim. Isso já vou tirar o band-aid, o filme não presta. Infelizmente é como eu esperava e não é bom não. Vamos por partes. A intenção de fazer um filme de terror é boa. É boa porque o Hellboy, é óbvio que deveria funcionar um filme de terror pro Hellboy, que até agora não tinha sido tentado, né? O do primeiro do Del Toro, um pouco mais, só que com bastante ação. O segundo é uma fantasia. Depois aquele outro filme é uma salada de frutas que misturou tudo e não fez nada direito. Só que dessa vez o foco é realmente um filme de terror. E era a única coisa que precisava ser feita bem, precisava ser bem feita. E não é. Mas eu vou falar primeiro do que eu achei bom, tá? O Hellboy em si não é ruim. Me surpreendeu isso, porque me pareceu um cara, quando eu vi o trailer, assim, me pareceu um cara com pouco carisma, um personagem até com pouca personalidade do Hellboy também, apesar de que tem uns problemas, mas ainda assim, frente aos outros problemas do filme, o Hellboy em si, como personagem, não é um deles. Ele parte de um pressuposto que você conhece o personagem, porque o pouco de informação que é passada sobre ele aí nesse filme é meio confuso, nem quer dizer nada com nada. Tem um subplot envolvendo a mãe do Hellboy que não diz nada e na verdade nem existe nessa história. Enfim, inventado. Uma coisa que me incomodou um pouco em relação ao personagem do Hellboy é que ele fuma o filme inteirinho. Não é nenhuma questão de fumar em si. Primeiro que ele não fuma nessa história nos quadrinhos. Tô com a história aqui, li ontem e ele não fuma nessa história. Lá ele fuma o filme inteiro. O que incomoda é a forma como ele entrega os diálogos dele no meio de baforadas o tempo inteiro. E falando e fazendo esse barulho de fumar. Cara, é bem irritante, pra falar a verdade. É bem irritante, me incomodou, tipo, foi o suficiente pra chamar a atenção, não tinha percebido durante um tempo, né, porque, beleza, algumas cenas dele fumando, ok, mas quando ele fuma em todos os diálogos dele, todos os diálogos são falados através dessas baforadas, me irritou um pouco. A trilha sonora do filme, num primeiro momento, parece prestar, parece boa, interessante, só que ela entra numa repetição de sons durante o filme que fica também muito irritante. Eles usam um tipo de repetição de som parecido com como se fosse um relógio, um tic-tac, numa batida de tic-tac para criar algum tipo de tensão. Falha miseravelmente porque o filme não tem tensão nenhuma. Em nenhum momento você fica angustiado ou tenso. É cheio de jumpscare completamente calçado em barulhos, em gritos, em a trilha sonora rampando. E nenhum deles me afetou. Foram jumpscares assim... Eu juro que eu nem pisquei, nenhum deles. Então vocês tentaram dar susto, que é diferente de assustar, né, de causar medo e tensão e tal, mas pelo menos podiam ter dado susto, também não conseguiram. A fotografia do filme, ela é muda, ela é sem cores, de um jeito que lembra um pouco os filmes da Marvel, do MCU. Eu sempre lembro daquela cena do aeroporto em Guerra Civil, quando duas equipes de super-herói vão se enfrentar. São equipes que, teoricamente, bem coloridas, Homem-Aranha cheio de cor, Homem de Ferro cheio de cor, Capitão América cheio de cor. Só que aquela cena, ela tem um visual tão flat, tão mudo, assim, as cores têm uma saturação tão baixa que você nem vê essa cor. E aqui é a mesma coisa que acontece, o Hellboy, ele é de uma corzinha laranja, que até parece um pouco essa minha caneca aqui, ó. Ele é de uma corzinha assim, ó, que falta um punch também na presença dele, por ele ser dessa cor um pouco fraquinho, assim. Mas enfim, não curti a forma como o filme é fotografado, né, filmado. Ele tem muita cara de baixo orçamento. Mas assim, a gente sabe que dá pra fazer coisa boa com baixo orçamento. O cinema de terror hoje vive do cinema indie. Os filmes de terror vivem dos filmes indie.
O baixo orçamento não é desculpa, é o baixo orçamento aliado à falta de uma equipe criativa forte. Ali realmente parece que é um filme de estudantes, realmente parece isso. Eu tive que ir numa outra cidade para assistir esse filme, porque ele não tinha nenhuma sessão legendada na cidade que eu moro, e eu não ia ver esse filme dublado de jeito nenhum. E aí fui para outra cidade, e eu provavelmente gastei mais para fazer essa viagem e comprar o ingresso do cinema e assistir do que eles gastaram para fazer esse filme. As atuações e o roteiro em si são bem fracos também, porque, olha, não dá para acreditar que quando sobe os créditos, o roteiro é do Christopher Golden e do Mike Mignola, dois parceiros de longa data. O Mike Mignola escreveu essa história, Christopher Golden escreve com ele diversas histórias do universo do Hellboy e também do Outerverse, né, as histórias de Baltimore, Joe Golem, esse tipo de coisa. Mas não dá pra acreditar, porque é muito forçado, muito tosco. As atuações mesmo são ridículas. Todo mundo fala com sotaque hillbilly muito, muito extremo e muito caricato. E eu imagino que isso no dublado deve ter um sotaque caipira insuportável de escutar também, porque por causa dessa forçação de barra, um negócio que não soa natural. A Effie Kolb, que é a bruxa que aparece nessa história, ela é um misto daquela personagem da Sarah Jessica Parker no Abracadabra, extremamente bobalhona, e a esposa do Rob Zombie em qualquer filme dele, a Sherry Moon Zombie. É um misto das duas e saiu uma coisa que não é nenhuma nem outra e não chega nem aos pés da qualidade da entrega de nenhuma das duas. E olha que a Sherry Moon Zombie não entrega nada. No quadrinho, o Hellboy, ele vai para as Montanhas Apalaches para investigar um caso. Ele vai sozinho. Mas ele vai lá para investigar este caso aqui, que é relacionado ao Homem-Torto. No filme, há uma mudança. E se vocês tiverem visto o vídeo do quadrinho que eu fiz ontem, que eu lancei ontem, vocês vão ver que eu falo ali como a presença do Hellboy ela é passiva nessa história. Ele é um observador da história, mas pelo menos ele foi lá para isso. Foi lá para investigar esse caso. No filme, eles até tentam remediar um pouquinho a questão a questão passiva do Hellboy na história, a pouca necessidade dele estar ali. Eles dão mais coisas para ele fazer, tem algumas cenas de ação a mais e tem aquele subplot envolvendo a mãe do Hellboy que não vai a lugar nenhum, mas tá lá. Só que eles causam um outro problema. O Hellboy não vai ali naquele local das Montanhas Apalaches e nesse local da situação com o Homem-Torto para investigar esse caso. Ele está num trem indo embora de um lugar para outro, passando pelas Montanhas Apalaches, porque eles estavam em um outro caso envolvendo uma aranha gigante. Ele e uma outra agente do BPDP, que ela é uma agente que trabalha em trabalhos burocráticos, em biblioteca, nos estudos, na pesquisa do BPDP, e ela tá ali com o Hellboy no primeiro caso de campo dela. Essa personagem não existe. Eles poderiam ter usado alguma personagem que existe nos quadrinhos, mas eles inventaram uma personagem nova pro filme, e foi o mesmo erro que cometeram lá no filme do Guillermo del Toro, quando colocaram aquele agente do BPDP que também não existe. Por quê? Porque sempre acham que há necessidade de colocar um personagem para ser aquela pessoa que não sabe nada e que vai escutar a exposição do diálogo, né, da história dos outros personagens. Então ela é uma pessoa cética, lembrando bastante a agente Scully do Arquivo X, e ela durante o filme vai escutando as histórias sobre coisas sobrenaturais, bruxas, feitiços, fantasmas, zumbis, e ela sempre vai desacreditando de tudo e as pessoas vão explicando para ela como funciona. Ela serve como o espectador nesse caso, né? Porque os produtores, roteiristas e o diretor aqui acharam que a gente seria burro e precisaria dessa bengala para poder entender alguma coisa do filme. Um filme super simples de entender também. Então o Hellboy e ela estão nesse caso, esse trem se descarrilha, cai do trilho da montanha que eles estavam passando e por acaso o Hellboy e a agente nova lá, a Bobby Joe, eles acabam parando numa cabana onde começa a história do Homem-Torto. Ou seja, é extremamente sem querer, assim, extremamente por acaso. Já não bastava o Hellboy ser um personagem observador, que não tem nenhuma agência no decorrer da história ali. No filme, ele não estava nem lá para isso. Ele encontra uma cabana no meio das Montanhas Apalaches e o filme começa a partir dali.
É claro que aquela aranha gigante que eles estavam carregando no trem retorna em outro momento, porque eles precisam criar um outro subplot pra essa Bobby Joe, pra essa gente do BPDP, porque senão ela também não vai ter nada pra fazer no filme. Então eles criam um outro subplot pra ela que envolve a igreja, onde acontece o clímax do filme junto com aquele padre cego que aparece no quadrinho também. O filme é montado de um jeito bem esquisito também. A edição dele é extremamente estranha, cheia de fade to black ou cut to black, né? Que é quando corta a imagem para tudo preto, ou apenas apaga ela assim para tudo preto e retorna depois em outro momento. Às vezes de um jeito muito ridículo, assim, o personagem sai da casa, o Hellboy tá saindo da cabana, a tela apaga tudo preto, depois a tela volta e é exatamente a cena que ele tava saindo da cabana, ele tinha acabado de sair da cabana. É um corte que não é um corte, assim, não precisava. Tem uns títulos de capítulos também que são um pouco desnecessários, e tem uma adição que é literalmente uma adaptação de um momento aqui do quadrinho, que eu acho assim, ó, como eu falei no vídeo do Vigarista, eu não espero que uma adaptação seja fiel, tenha que ter tudo do quadrinho no filme. Eu espero que seja um filme bom, independente se ele é fiel ou não ao quadrinho. E aqui, às vezes, eles são fiéis em detrimento do filme, e às vezes eles vão para um outro lado que, por exemplo, o terceiro ato inteiro é inventado, não tem aqui o clímax do filme, passando a parte da igreja, que a gente acha que é o clímax do filme, na verdade não é, né? Assim como no quadrinho também não é, depois ainda tem mais uma parte pós a igreja. E aí eles inventam uma batalha do Hellboy contra o Homem-Torto. Aliás, o Homem-Torto tá bem legal, tá? O Homem-Torto é um outro ponto positivo desse filme. Mas o que eu quero falar aqui é, eles adaptam essa página aqui, ó. Eles adaptam essa página inteirinha pro filme, numa espécie de interlúdio bem aleatório, com 20 minutos de filme, assim, eles jogam isso. E aqui, na própria HQ, ele tá no final do número 2, aparece aqui, ó, fim do capítulo 2, e aí você passa a página e tá escrito lá em cima, interlúdio. E aí você tem uma bruxa contando como que se faz uma bola enfeitiçada, que é um item que aparece aqui nessa história, aparece no filme também. Aqui no quadrinho, é apenas uma brincadeira e uma desculpa pro Richard Corben desenhar uma bruxa que nem aparece em nenhum outro momento dessa história, contando como que faz essa bola enfeitiçada. É uma brincadeira, é uma página de brincadeira. Eles adaptam essa página de um filme de um jeito muito tosco. Num desses momentos de cut to black, a imagem volta e a gente tá em primeira pessoa observando, olhando pra cara dessa bruxa, assim, olhando olho no olho, e ela narra todinho esse texto que tá aqui falando com a gente, olhando olho no olho, e aí acaba, e passa pro próximo capítulo. É uma cena de uns 2 ou 3 minutos que não adiciona em nada no filme, quebra o ritmo, porque o ritmo do filme já é todo truncado, cheio desses cortes pretos que depois dá a impressão que não sabe se essa cena que está acontecendo em seguida já é logo depois daquela, ou se passou algum tempo. É um filme mal montado mesmo, assim, mal editado. E não precisava nem um pouco ter essa página aqui adaptada. Isso aqui podia vir como um extra, numa cena pós-créditos, algo assim, para quem fica lá esperando para ver alguma besteirinha assim. Mas não dentro do filme, realmente não adiciona nada. Uma outra coisa que eu achei interessante aí, é só uma curiosidade mesmo. O nome do Homem-Torto, o nome original dele, é trocado no filme. Eles chamam ele de Onselma. E aqui eu acho que é Jeremiah Watkins. Whitkins. Aqui, ó. Nesse quadro aqui dá pra ver ele chamando Jeremiah Whitkins. E no filme é só Senhor Onselmo. Não entendi bem, deve ter algum motivo para essa troca ter ocorrido. Jeremiah Whitkins pode ser uma pessoa de verdade, no filme trocaram por um nome fictício, não sei dizer. Mas o Homem-Torto em si ficou bom. É o resto do filme que não ficou. E o Hellboy também até que prestou. Eu acho que, como eu falei, a intenção do filme era boa, a execução dele é péssima, tudo é muito mal executado, ao ponto de que eu estava na sessão de estreia, era a primeira sessão da noite de estreia desse filme, 5 de setembro, e eu tinha 7 pessoas dentro do cinema, contando comigo. Tinha eu, 3 amigos, uma garota e 2 garotos, um cara sozinho também, igual eu, e um casal. Aqui, um casal. O casal era um homem e uma mulher, o cara, né, deu uma olhada assim em volta do cinema, e ele falou assim, nossa, isso é a estreia do filme? Esse filme flopou.
E aí eu pensando comigo mesmo assim, não, realmente, esse filme flopou. Se isso aqui é estresse, 7 pessoas dentro da sala de cinema, na única sessão legendada da cidade toda, não só daquela cidade, mas das outras cidades em volta, tanto que eu tive que, eu moro em São José, tive que ir pra Florianópolis para conseguir essa sessão legendada, e tinha 7 pessoas. Na metade do filme, que eu também assim, olha, o filme é muito chato, ele tem um ritmo chato, ele é um filme chato de assistir. E eu entendo eu entendo e eu queria ter feito a mesma coisa que esse casal fez. Esse casal se levantou na metade do filme e foi embora e não voltou mais. Então ficou 5 pessoas. O filme começou com 7 pessoas e terminou com 5. Eu não lembro a última vez que eu assisti um filme no cinema onde uma pessoa se levantou e não voltou mais durante o filme. Porque pra mim é um desperdício de dinheiro, né, de tempo de estar ali. Por mais que eu ainda fiquei mais uma meia hora, 40 minutos a mais do que aquelas pessoas, eu já estava ali, então não valia a pena eu sair, eu tinha que fazer esse vídeo. Eu só fui para assistir esse filme no cinema para isso, senão eu não teria ido. E me surpreendeu eles terem saído, mas é justificável, eu entendi, assim, tipo, foi logo depois da cena da igreja. Quando eles viram que o filme não ia acabar, depois daquele clímax da igreja, eles desistiram, eles foram embora. E eu queria muito ter feito mesmo. Tem algumas cenas boas no filme, para não dizer que tudo é ruim. Tem algumas cenas interessantes. A cena da Cora Fisher, eles encontram ela quando chegam na cabana, o Tom e a Cora, o Tom e o Hellboy. O Tom é o personagem principal dessa história. E o Tom e o Hellboy encontram a Cora. Na verdade, ela não tá em casa. O que tem é isso aqui, ó. É a pele dela, murcha, sem nada dentro, somente a pele de fora ali na cama. E depois de um tempo, ela volta ali. Ela volta como um furão, ou uma doninha, não sei direito o que é, um raccoon. Um guaxinim, isso. E aí ele entra no corpo dela e ela volta a ser ela. Isso acontece no filme, é uma cena toda feita com efeitos práticos, é uma pele de borracha na cama, e aí vai mostrando assim o corpo dela meio que... É como se a pele fosse uma roupa. Por exemplo, tem o pé, assim, todo de borracha, e aparece um pé entrando como se estivesse vestindo uma meia. Essa cena ficou legalzinha. Bem interessante. Mas tem CGI também no filme. Quem acha que o filme foi feito todo com efeitos práticos tá bem enganado. Tem bastante CGI no filme, e o CGI que tem é péssimo. Eles tentam esconder o máximo possível em cenas muito escuras. O filme é bem mal iluminado, que é para tentar esconder esses efeitos de computação feitos num PC do sobrinho, do diretor. E às vezes eles conseguem. Quando tá muito escuro, você, tá legal esse efeito. Mas quando tá um pouco mais claro, você já vê a falta de definição desses efeitos. Com certeza o orçamento pros efeitos especiais também era baixíssimo. Tanto que eles quase não existem. A maior parte do filme é filmado em locação, né, nas florestas, deve ter sido em algum lugar do leste europeu, aí tipo a Romênia, sei lá. E é filmado em locação e é eles nas florestas, então o gasto foi pouco ali, o custo para fazer essas cenas são poucas. E uma ou outra cena tem algum efeito especial e daí deve ter sido para onde foi a maior parte do orçamento, já que não existe nenhuma pessoa conhecida no elenco desse filme, então nem o próprio Hellboy, né? Então o elenco deve ter sido barato, o diretor do filme deve ter sido barato, que é um cara que fez Adrenalina 1 e 2, e aquele segundo filme do Motoqueiro Fantasma. Não vou nem comentar eles, se você acha bom ou ruim, daí fica por você. E tem também, a maior parte das cenas do Hellboy, com aquele subplot da mãe dele, eles ocorrem numa espécie de limbo, não é exatamente no mundo real, é um tipo de limbo, onde tudo atrás do Hellboy é preto, é um cenário completamente preto, na frente do Hellboy, atrás do Hellboy, do lado do Hellboy, e só aparece o Hellboy recortado e a mãe dele conversando, ou então, em um certo momento, um pássaro gigante, que nada mais é do que uma cena de um pássaro composta, recortada e composta de forma maior na frente de uma outra cena. Ou seja, o pássaro parece gigante, mas na verdade é um pássaro filmado e aí colocado numa cena grande, de forma grande. Tosco também, um lugar bem tosco, deu pra ver que eles não tinham dinheiro pra fazer nenhum tipo de cenário diferenciado. Por mais que o filme do Hellboy de 2019 não seja bom, ele pelo menos traduz algumas ideias de forma melhor por isso aqui, né? Por ter um pouquinho mais de grana para traduzir essas ideias. O que não foi o caso desse filme aqui. Enfim, gente, não quero mais falar muito sobre esse filme. Eu acho que eu disse aqui todos os motivos do porquê que o filme baseado no Vigarista não presta para mim. Então, a minha sugestão o meu conselho final aqui para você. Você tem todas as histórias do Hellboy? Tá faltando alguma? Pega o dinheiro, se tá faltando alguma, pega o dinheiro que você ia gastar para ir no cinema, porque você gasta com transporte, comida e ingresso. Não é barato.
Então pega esse dinheiro, compra HQ que te falta do Hellboy, você vai ser muito mais feliz, mas muito mesmo. Espera chegar no streaming, assiste de graça esse filme, que eu acho que até o tempo que você vai perder não vale a pena, mas aí é preferível você perder o seu tempo do que o seu dinheiro que você poderia estar investindo numa coisa muito melhor, como uma HQ do Hellboy. Então, se você não tem todas, vai atrás de outra que você não tem. Compra um quadrinho do BPDP, se você não tem. Compra um dos quadrinhos do Abe Sapien. Vai por mim, que esse dinheiro será melhor investido se você comprar um quadrinho desses com histórias muito melhores do que você ir assistir esse filme. Se você quiser ir assistir esse filme, só não me diz depois que eu não te avisei. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Essas foram as minhas impressões do novo filme do Hellboy. Infelizmente não foram boas, mas é o que tem. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí. E não esquece de curtir o vídeo e deixar um comentário aí. Principalmente se você foi assistir o filme, me diz aí o que você achou. Valeu!